Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Paula. Você vai amar. Se por acaso você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. E se gostarem, por favor, deem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Paula, gostaria agora que você nos contasse sobre outras experiências que você vivenciou e que, pelo que eu entendi, elas nos ajudarão também na compreensão do que somos nós. Por favor. Por que eu vou contar para vocês essas outras experiências? Porque parece que a cada experiência diferente que você tem, algumas portinhas para o desconhecido, situações diferentes ficam abertas ou entreabertas. Essa expressão é muito verdadeira. Depois que eu passei por essas situações aí de proximidade da morte, eu comecei a vivenciar algumas situações de projeção astral, que até então eu nem sabia o que era, e experiências que eu vou contar e, sei lá, eu preciso contar para que as pessoas entendam que o que a gente não está acostumado existe e que faz parte de nós. E que nós temos que conversar sobre isso, discutir sobre isso e tentar entender. Não espere grandes... é isso, não. Eu vou muito mais levantar questões e contar a minha experiência do que chegar a certezas, tá? Eu acho que cada um tem que se questionar e descobrir o que é, né? O que somos nós. Hoje, essa é uma resposta individual. Não adianta a gente ficar atrás de outras pessoas para descobrir o que somos nós. Nós temos que olhar para dentro. Nós temos que ver o que somos nós perante nós mesmos. E principalmente o que nós estamos preparados para aceitar do que somos nós. Eu vou fazer uma figurazinha de linguagem bem rapidinha para que as pessoas comecem entendam o que eu comecei a ver depois que tudo isso aconteceu comigo. Se você colocar um holofote embaixo de você, ele vai te iluminar, porém o que vai acontecer atrás vai ter a sua sombra, né? E a sua sombra vai ficar gigantesca porque você está com o holofote embaixo de você. E na mesma figura de linguagem, se você pegar esse holofote e colocar bem em cima de você, ele vai te iluminar do mesmo jeito, mas embaixo de você quase não vai ter sombra. Então, o que somos nós? Nós somos luz e sombra o tempo todo. Só que o lugar onde você coloca a luz é que determina como você vai se ver. Como você quer enxergar essa luz? Você quer colocar ela para baixo? Com conceitos problemáticos? Você vai gerar muita sombra atrás de você. Mas se você colocar a luz acima, você vai ter muito pouca sombra. E a luz e a sombra revelam o que somos nós. E como a gente vai usar a luz e a sombra, depende de nós. Por que eu comecei a contar isso? Porque das experiências que eu vou contar a partir de agora, nós podemos ter várias conclusões. Nós podemos ter conclusões de holofote embaixo e de holofote em cima. Nós podemos ver de uma forma simplista, isso é uma besteira, ou podemos ver, não, isso queria dizer muita coisa que pode mudar a vida, e mudou a minha vida. E eu acho que se a gente mudar a própria vida, já está ótimo, né? Se eu mudar e melhorar está ótimo. Não preciso nem tentar melhorar a sua vida. Posso tentar, se você me permitir, mas a responsabilidade é minha comigo. Na verdade, só queria fazer uma diferença que eu descobri sozinha, sem ler nada, eu descobri pela experiência. Existe diferença entre projeção astral, entre sonho lúcido, entre clarividência, que você tem consciente, e outras coisas, sonhos. São muito diferentes. Isso que eu vou começar a relatar, todas as experiências aconteceram em duas situações. Ou eu estava numa projeção astral, ou eu estava num sonho lúcido, tá? Quando você tem um sonho lúcido, você
Você sabe que você está sonhando, mas você reconhece que você está sonhando. Você não é levado, você consegue tomar algumas atitudes, você consegue ter o poder de decisão. Você tem domínio sobre você mesmo, mesmo que seja um sonho. Quando você está numa projeção astral, é completamente diferente. É como se a realidade fosse mais real do que a realidade que a gente vive aqui. E você não esquece nunca mais. É como se fosse uma experiência que você viveu e que ela é vívida, ela é verdadeira. Várias pessoas já me contaram de sonhos lúcidos onde elas diziam, elas diziam que era um sonho lúcido e falavam que a realidade era mais nítida do que aqui. Você acha então que não era um sonho lúcido? Olha, Carlos, eu vou dizer para você que eu passei as experiências que eu estou te dizendo de sonho lúcido, que eu achei bem diferente das minhas projeções. Mas nesse aspecto de nitidez que eu me refiro, e de controle, de lucidez. Eu sinto que é diferente. Eu sinto que é diferente e eu vou contar para você, vou tentar passar essa experiência para que você e as pessoas que estão nos ouvindo entendam a diferença disso. Eu vou contar para você uma projeção astral que eu tive. A minha filha tinha 3 aninhos e ela começou a ter um sono muito agitado e falar durante o sono. E quando ela acordava, ela comentava sempre a mesma coisa. Ela falava: mamãe, eu sonhei com o Gabriel Cinzão, e o Gabriel Cinzão me mandou tomar água suja, me mandou comer comida estragada, com 3 aninhos. E aquilo começou a me incomodar muito, porque era a mesma história, e era sempre que ela acordava. E muitas vezes ela acordava gritando à noite. E em um desses momentos, eu pedi muito para o ser que eu acredito que existe, que me protege, que eu chamo de Deus, que me ajudasse, me mostrasse um caminho para ajudar minha filha. E eu tive uma projeção astral, onde eu cheguei num lugar e eu vi o tal do Gabriel Cinzão, que era um ser cinza mesmo, parecia o que hoje o pessoal chama de grey, né? Como se fosse um extraterrestre, bem cinza. E eu senti o maior medo da minha vida. Ah, mas você sentiu mais medo do que quando você achou que você ia morrer? Sim. Sim, por incrível que pareça, eu senti um medo que eu não sei te descrever. Porque é como se ali, onde eu quase morri, né, a proximidade da morte, ia me levar para a morte. E eu não tenho medo de morrer, nunca tive. Mas nessa situação, nessa projeção, eu estava diante de um ser que eu não sabia o que era e que tinha um poder terrível, enorme, com o qual eu não sabia lidar, não sabia o que fazer. E a minha filha, de 3 anos, estava comigo. Eu via a minha filha comigo. Na projeção? Na projeção. E nessa projeção eu me via em corpo mesmo. Eu me via como se eu estivesse no meu duplo, né? Corpo duplo. O corpo espiritual e o corpo físico. Eu estava com o meu corpo, mas eu estava na projeção. E eu peguei a mão da minha filha e senti um desespero. O que eu vou fazer? Mas imediatamente, tudo isso é muito rápido, não é o tempo que a gente está acostumado aqui. São coisas que acontecem em simultaneidade. Ao mesmo tempo, eu vi chegando um ser que parecia um anjo, realmente parecia um anjo. E ali eu entendi o que a minha filha falava do Paulinho, porque sempre que ela sonhava com esse ser, Gabriel Cinzão, que ela chamava, ela falava de um outro ser chamado Paulinho, que protegia ela, que ajudava ela. E nessa projeção, eu vi os dois. E quando o tal Paulinho chegou, ele era mesmo quase um anjo. Aquele anjo que você viu quando você disse que olhou pela janela, ele era gigantesco, ele era brilhante. E quando ele chegou, o ser que estava ali imediatamente se virou para ele e esqueceu da gente. E esse ser, que parecia um anjo, mentalmente se comunicou comigo e falou: sobe essa escada e não olha para trás, só sobe, vai embora daqui, pega sua filha e foge. Não precisou falar 2 vezes. Eu peguei a minha filha,
É como se quando ele chegou, eu conseguisse me movimentar imediatamente, eu tive liberdade de movimento, peguei a minha filha, subi as escadas, só que eu só não aguentei não olhar para trás. Eu olhei para trás e o que eu vi foi uma coisa impressionante. Eu vi os dois seres como se estivessem literalmente brigando. E dali eu só vi isso, subi a escada e fui embora. E acordei. Você não viu quem ganhou a luta? Eu vou te dizer que a minha filha me contou. Eu acordei, fui no quarto da minha filha, já era de manhã isso. E eu acordei a minha filha, ela tinha que ir para a escola, não falei nada, porque ela só tinha 3 anos e eu não ia apavorar minha filha falando de uma coisa tão complicada de entender. Mas a minha filha, com 3 anos, virou para mim e disse: mamãe, o Gabriel Cinzão morreu. Eu olhei para ela e falei: você viu o Gabriel Cinzão morrer? Ela falou: eu vi, mamãe, o Gabriel Cinzão morreu, mas o Paulinho também morreu. Me arrepia só de lembrar disso daí. Ela me disse que os dois tinham morrido. Na cabeça dela, de uma criança de 3 anos, o que eu acho hoje que ela quis me dizer, que acabou a história, que se encerrou aquele capítulo, que aquelas energias foram embora. Para ela, o morreu era acabou. Não vou ver mais. Não vou ver mais, tá? Não vou ver mais. E eu juro para você que foi assim que aconteceu. Nunca mais ela sonhou, nunca mais ela acordou gritando, nunca mais nada. E às vezes hoje ela tem 20 anos e eu pergunto para ela: você lembra daquilo tudo? E ela fala: eu lembro que eles existiam, mas eu não lembro mais do que aconteceu. Você falou em subir as escadas. Eu não me lembro de você ter falado no início dessas escadas. Eu não desci as escadas. Quando eu cheguei na projeção astral, então deixa eu falar um pouquinho para você de projeção astral. Talvez existam mais, mas eu conheço 2 formas de você acessar uma projeção astral. Uma induzida, que eu consegui só 2 vezes na minha vida, e uma espontânea. Todas as que acontecem comigo até hoje são espontâneas, tá? E essas espontâneas significam o quê? Eu durmo e a hora que eu abro o meu olho, eu já estou em algum lugar. Então eu não vejo o caminho, eu vejo a hora que eu chego. É como se eu acordasse, tivesse a lucidez total quando eu chego no lugar onde eu tenho que chegar. Por isso que eu sei que é uma projeção astral, porque é como se eu tivesse a consciência plena naquele momento. Eu já acordo, entre aspas, do outro lado. E eu estou 100% acordada. Quando eu penso no sonho lúcido, da forma como é dita por você, por outras pessoas, eu não consigo ainda distinguir no que seria diferente. O sonho lúcido, a pessoa não está onde ela pensa que está? Deixa eu te dar um exemplo. Esta noite eu tive um sonho lúcido, e eu sei que foi um sonho lúcido, por quê? Porque eu tinha consciência de que era um sonho. Porque as coisas que estavam acontecendo ali, elas não eram reais, entre aspas, elas eram projeções ou da minha mente ou de outras consciências, mas eram projeções. Eram situações que não são situações que eu mesma pudesse acreditar. E eu sentia, por isso eu estava lúcida, que eu estava sonhando. E eu sentia que a minha filha também tem isso, ela consegue inclusive acordar quando ela quer. Ela fala para mim: mamãe, quando eu estou muito angustiada e eu sei que vão me pegar no sonho, eu falo: agora é hora de eu acordar, e eu acordo. E eu faço isso também, eu acordo. Eu falo: agora é hora de eu acordar. Mas por que não é uma projeção? Porque na projeção existe uma interação da sua consciência com as outras consciências. É uma interação mesmo. Você está, como nós estamos conversando aqui. Eu não estou só sofrendo uma ação de fora. No meu sonho lúcido de hoje, por exemplo, eu estava sofrendo uma ação de fora. Porque tinham várias consciências me obrigando, entre aspas, a ficar nervosa, não me deixavam entrar no cinema, sabe? São coisas muito desconectas. Um sonho é um negócio bagunçado, não é? Sonho é meio bagunçado. Eu fico pensando, será que então
algumas pessoas, ao relatarem um próprio sonho lúcido, elas podem não estar se dando conta de que, na verdade, elas tiveram uma projeção? Sim, eu acredito sinceramente que sim. Porque se elas estavam interagindo com outras consciências, tomando decisões e fazendo com que as outras pessoas interagissem com ela também, isso é uma projeção. Isso não é um sonho lúcido. Porque as duas acontecem à noite, podem acontecer quando, teoricamente, a pessoa está Existe dormindo. muita confusão com relação a essa situação, mas para mim, que tenho as duas e tenho a clarividência também, eu sei claramente quando está acontecendo uma, quando está acontecendo a outra. Então, você acabou de falar, e tenho a clarividência também, então eu queria colocar um pedido, que você nos conte quando e como tudo isso começou, e acho que foi antes do que você teve os assaltos, essas experiências. Desde criança, porque é claro, quando a pessoa tem as EQMs, a gente pergunta o que mudou. Mas, até por causa de nossa conversa anterior, eu pergunto, como é que você chegou aqui? Quando que você começou a notar que você tinha algum tipo de diferença, que você era diferente? Quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, eu tive uma conversa, eu, meu pai e a minha irmã mais nova, e não sei por que nós começamos a falar dos nossos sonhos. Na época eu achava que era um sonho, e eu falei para os dois, nossa, eu sempre sonho que eu estou saindo da Terra, voando, e que eu estou passando por baixo de fios de tensão, e depois eu alcanço uma certa altitude e consigo voar. Qual não foi a minha surpresa do meu pai falar que fazia a mesma coisa e a minha irmã mais nova falar que fazia a mesma coisa? E eu falei, nossa, que coisa esquisita, que coincidência. E aí comecei a prestar atenção. Isso é uma dica que eu quero dar para todo mundo. Preste atenção em você mesmo. Não seja massacrado pelo dia a dia. Presta atenção. Quando você acordar, fica quietinho. Procura lembrar do que aconteceu. Sabe? Fica uns minutinhos na cama, não encosta em lugar nenhum, fica bem quietinho. Procura pensar. Procura ler a respeito, procura tentar entender, mas baseado na tua experiência. E não quero que ninguém acredite na minha experiência, não. Quero que as pessoas acreditem nas próprias experiências, que são maravilhosas. Só que, infelizmente, as pessoas não acreditam nas próprias experiências, por medo, por sei lá eu o quê. O que aconteceu, Carlos? Eu não vou ficar contando uma por uma, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas depois disso, depois dessa história dos fios, eu comecei a prestar atenção nos sonhos que eu tinha. E comecei a prestar atenção que eu tinha, de forma recorrente, sonhos onde estavam me ensinando caminhos aéreos. Eu estava fora, até então eu não sabia que eu estava fora do corpo, mas eu estava voando e estava aprendendo com alguém me ensinando. Nunca vi mentores, nunca vi nada disso, mas eu sabia que tinha alguém comigo me ensinando caminhos. Como um piloto de aeronave tem marcações, sabe assim, eles dirigem e eles sabem, o prédio tal é uma marcação. Isso era feito comigo. Presta atenção nesse prédio aqui, era sempre o mesmo prédio. Eu ia voando sempre para o mesmo prédio. E dali daquele prédio, eles me ajudavam a ir voando para outro prédio. E isso durante anos, muitos anos. E até então eu não sabia direito o que era isso. Só que as coisas foram evoluindo de tal forma que eu comecei a ter essas projeções astrais. Eu cochilava. Eu nunca vou me esquecer, um dia que eu estava deitada do lado do meu marido, gostoso, assim, depois do almoço, cochilando, e de repente aconteceu como se fosse uma sintonização. E eu vi, eu saindo do corpo, eu assustei. Nesse dia, mesmo já tendo feito várias saídas, nesse dia eu assustei, porque foi muito consciente, sabe? Muito assim, eu estou quase cochilando e eu vi que eu saí. E aconteceu muito disso, Carlos, muito. Por isso que eu sei qual é a diferença. E as coisas só foram aumentando, não num sentido negativo, apavorante, até porque eu nunca tive medo disso, eu não sei te explicar por quê.
Eu sei que você vai contar as experiências, mas eu queria perguntar se nesses sonhos de você estar aprendendo e tudo mais, inclui, por exemplo, você se ver quase como se fosse em sala de aula fora daqui, por exemplo? Eu já me vi em salas de aula, já tive projeções assim, me vendo em salas de aula, me vendo fazendo trabalhos junto com outras pessoas, vi. Uma das projeções astrais que eu mais me recordo, assim, inesquecível, foi quando... Eu vou falar assim, eu poderia falar em outros termos, mas eu vou falar em termos que todo mundo vai entender, tá? Eu já, aquela coisa clássica, dormi, acordei já num outro lugar, tinha uma pirâmide muito brilhante, muito brilhante. De onde saía muita energia, uma energia que eu nunca vi na minha vida. E eu estava ali, conversaram comigo, eu conversando com algumas outras consciências que falavam para mim: Paula, você não faça nada, você está aqui para observar e para depois contar isso para as pessoas. Até por isso eu estou contando, porque uma das funções é que eu contasse. Então, por isso estou contando. Mesmo correndo todos os riscos, tá? Um monte de gente falou: não, você é louca. Não estou preocupada. Estou mais ou menos na situação do Carlos físico, preocupação zero com o que vão pensar de mim. Eu estou interessada é que as pessoas comecem a entender o que somos nós. Nós não somos só esse corpinho, nós não somos só o que nós temos, nós não somos só a nossa alegria ou a nossa tristeza, nós somos muito mais do que isso. Então, voltando, aquela pirâmide emitindo muita energia e era como se fosse uma sala de trabalho, tá? Não era uma sala de aula, já era uma sala de trabalho. Depois, se você quiser, eu te conto outras coisas de aula, mas essa era de trabalho, onde eu não estava apta a trabalhar. Eu estava apta a observar. Foi para isso que me chamaram. E eu estava observando. E eu vi várias consciências, várias energias sendo retiradas de algum lugar muito escuro, e elas eram alinhadas como se fossem macas, colocadas em macas que flutuavam. Elas eram colocadas nas macas, e várias outras consciências iam transmitir energia. É como se essa pirâmide tivesse emanando cristais de luz nessas outras consciências, e elas passando essa energia para essas outras que estavam nas macas. Era nitidamente um trabalho de resgate, um trabalho de socorro que estava acontecendo e que eu presenciei. E muitas dessas entidades já eram imediatamente socorridas, e uma dessas entidades, que eu acho que é para que a gente não fique se achando, né? Porque ninguém é nada, todos nós pagamos boletos, né? Eu também pago os meus boletos, e essa entidade veio para mim mostrar isso. Ela saiu sorrateiramente e ficou meio que assim, ajoelhadinha, quietinha no canto dela, e a trouxa, que não estava lá para fazer nada, estava lá para observar, pensou assim: nossa, tá todo mundo tão ocupado, né? Que custa eu pegar um pouquinho dessa energia e emanar para essa entidade? Foi quando eu tentei emanar a energia, só que a entidade me deu um contrafluxo, um solavanco gigantesco, e eu rolei para trás e acordei. Tipo, ela falou: vai lá pagar seus boletos, que comigo, né, você não tem que se meter, vai para lá, sai para lá. E eu saí. Essa pirâmide que você viu de luz, que dela emanava uma luz através da qual seres irradiavam uma luz para isso mesmo, essas pessoas. Ela era como se fosse a fonte de energia que os seres usavam para emanar para essas pessoas, corpos, sei lá, que precisavam de ajuda. Quantos lados tinham essa pirâmide? Ela tinha 4 lados. E ela era enorme. Ela tinha 4 lados e foi a maior fonte de energia maravilhosa que eu já vi na minha vida. Deixa eu só fazer um comentário para você, Carlos, com relação a essa experiência da pirâmide. Do meu lado, quando nós estávamos observando o trabalho, tinha uma senhora que eu conhecia, tá? E essa senhora, até então, eu achava que ela estava viva, e achei que ela só estava em projeção astral trabalhando junto comigo ali, que estava assistindo todo o trabalho. Quando eu acordei, que eu levei essa paulada dessa entidade e acordei, me veio uma coisa assim: se ela estava comigo, ou ela já faleceu, ou ela estava em projeção. E eu vou descobrir isso agora. Passei a mão no telefone, liguei
para uma pessoa que conhecia ela e falei: a fulana, ela continua trabalhando assim, assim, assim? Aí a pessoa falou: não, ela já morreu faz uns 4 anos, mais ou menos. E ela estava comigo lá, fazendo o trabalho. Então isso para mim foi mais uma prova de que essa experiência que eu tive foi uma experiência real. Eu lembro de detalhes, eu jamais vou esquecer, porque eu vivi aquilo e eu sei que aquilo realmente aconteceu. Não aconteceu nesta dimensão, aconteceu em projeção astral, num outro lugar que eu não sei que lugar que foi. Algumas pessoas falam que durante a noite, assim como já foram para a sala de aula, foram para lugares até em conflitos armados no planeta Terra para ajudar. Esse tipo de coisa também ocorre com você? Sim, eu vou contar para você uma experiência que aconteceu. Também eu estava em projeção astral e eu fui levada para ajudar uma pessoa da minha família, que eu não sabia que estava com problema, eu não sabia. E eu fui levada e vi essa pessoa deitada na cama, e perto dela tinha uma energia muito negativa, muito ruim, um negócio muito pesado. E eu não estava sozinha. É como se eu estivesse lá para fornecer uma energia humana que outras consciências precisavam. Tá? Era para isso que eu estava lá. Eu não tinha poderes, nada disso, eu não tenho poder, nada disso. É que muitas vezes nós, para ajudar uma pessoa que está vivendo como nós, essas outras consciências, esses outros seres, precisam da nossa energia densa para conseguir ajudar essas pessoas. E essa menina, ela estava deitada e eu flutuava em cima dela. Eu flutuava em cima dela, mas não era eu que estava fazendo alguma coisa. Eram essas outras entidades, consciências que estavam junto comigo, inclusive me protegendo, e nós estávamos trabalhando esta menina, que é da minha família, que estava deitada na cama. E fizemos o trabalho que deveria ser feito, e quando eu acordei, eu não estava sonhando, tá? Não era sonho lúcido, era uma projeção astral. Quando eu acordei, eu liguei para a mãe dessa menina e falei: oi, fulana, você não fica chateada comigo, mas sua filha está bem? Está tudo bem com a sua filha? Ela começou a chorar copiosamente. Ela falou: Paula, eu estou dentro de um ônibus. Eu estava na praia. Minha filha me ligou dizendo que queria se matar. E eu estou no ônibus voltando. Reza pela minha filha. Eu falei: fica tranquila, porque o que tinha que ser feito pela sua filha foi feito. E eu participei. E ela está bem. Você vai chegar, você vai ver que ela está bem. E ela estava bem. Mas não fui eu que fiz, Carlos. Eu tenho consciência disso. Eu sou Zé Mané. Quem fez foram as consciências e as entidades e sei lá eu quem, que estavam naquele momento fazendo um trabalho de auxílio para aquela pessoa. Mas de uma forma ou de outra você precisava participar. Eu precisava por causa... O que eu senti, que a minha energia densa, porque eu mesmo quando eu estou em projeção astral, eu não estou em corpo, mas eu sou energia condensada, né? E uma energia que é próxima da energia daquela pessoa que estava precisando de ajuda. Por isso eles me levaram. E nós ajudamos, efetivamente ajudamos. E você também já foi fazer trabalhos fora do planeta Terra? Carlos, eu não sei se eu diria trabalho, tá? Mas eu vou dizer para você que eu tive sonhos lúcidos. Não eram projeções, eram sonhos lúcidos. Ai, Paula, de novo essa coisa? Eu vou explicar. Nesse sonho lúcido, eu me via dentro de uma nave, olhando para um lugar que não era aqui. Porque não existem prédios flutuantes aqui, no estilo Avatar, né? Aquelas ilhas que flutuam, era mais ou menos aquilo que eu via, e eu me via uma hora dentro da nave, olhando para o apartamento que estava flutuando, só que num momento seguinte, eu me via dentro do apartamento, embaixo da mesa, morrendo de medo daquela nave que eu estava vendo lá fora. Uma coisa muito, muito interessante. Mas não existia uma interação. Por isso que era um sonho lúcido. Tá, talvez eu esteja entendendo um pouquinho melhor o que você quer dizer. No sonho lúcido, não deixa de ser
uma realidade. Sim, é uma realidade. Mas você não interage com... É como se você só fosse um observador. Não, às vezes até você interage, mas não é uma interação da forma como é quando você tem uma projeção astral. É como se numa projeção astral você tivesse um objetivo. Você sabe qual é o objetivo, você cumpre o seu objetivo. É uma coisa muito clara, é como se fosse uma missão, uma coisa muito clara, muito transparente. Que tem começo, meio e fim, e você entende tudo. No sonho lúcido, você vê que está acontecendo, mas você até consegue entender algumas coisas, mas você não tem uma atitude de interação. Por exemplo, eu me via embaixo da mesa, olhando para os seres lá do disco voador, mas eu não tomava nenhuma atitude. Eu via o que estava acontecendo. E você era ao mesmo tempo as duas pessoas. E o observador, isso é que é maluco. Eu estava observando e eu estava vivendo a pessoa com medo embaixo da mesa e vivendo aqueles seres que estavam causando o medo. E eu tinha a visão do ser olhando e tinha a visão da pessoa debaixo da mesa olhando o ser e tinha a minha visão observando tudo. Nesse momento, se você fosse adivinhar o objetivo desse sonho lúcido, eu tendo a pensar que nada é simplesmente ao acaso. Eu também acho que não. Então, seria para você ter uma ideia, olha, tem isso, mas tem isso também, e nós somos tudo isso? Talvez seja isso. Porque hoje eu sei que nós não somos só isso. Eu sei, não é uma questão de eu acho que, eu sei. E eu só sei porque eu vivi. Você percebe? E você se vê também de vez em quando, de uma forma ou de outra, no espaço sideral? Eu vou contar uma experiência para você que vai responder essa sua pergunta. Eu recentemente, não faz nem 6 meses, tive uma bênção. Aquilo foi uma bênção que, nossa, como eu queria ter de novo, mas a gente não manda. A coisa acontece só de lá para cá, né? Não é daqui para lá. E é verdade, essas coisas não acontecem quando você quer. Elas acontecem quando elas têm que acontecer. E eu estava passando por uma situação onde eu estava muito feliz e muito realizada, sabe, com as coisas terrenas. Não estava me preocupando muito com as questões espirituais, de outras realidades. Eu estava muito feliz aqui, pagando meus boletos, achando que era isso mesmo e estava legal e tá beleza. Do nada, Carlos, eu tive uma projeção astral e eu sei quem me levou, tá? Não deve ter sido ele especificamente, deve ter sido a egrégora do Wagner Borges, porque ele tem mais o que fazer do que ficar me levando para conhecer o espaço sideral, né? Mas a personificação que eu via naquele momento do meu lado era do Wagner Borges. E nós fomos pelo espaço mesmo, na hora que eu acordei, eu estava do lado dele, ele se apresentou, né? Me fez identificá-lo como isso, e fomos para um lugar que era como se fosse um lugar ao mesmo... Agora, presta atenção que, né, você tem que prestar muita atenção. Era como se fosse o espaço sideral fora da Terra, mas a Terra estava inserida neste contexto. Eu escutei uma pessoa falando isso no seu canal e é exatamente o que ela falou. É como se tudo estivesse junto ao mesmo tempo, o tempo todo. De repente, o Wagner Borges era eu era o Wagner Borges, nós éramos a Terra, nós éramos aquele espaço todo, nós éramos tudo junto com Deus, com tudo, nós sabíamos tudo, nós tínhamos todas as respostas, e eu senti uma explosão de felicidade, que depois eu fui até procurar o nome disso, isso se chama êxtase. Uma explosão de felicidade como nunca na minha vida, nem com o nascimento dos meus filhos, que são as coisas mais lindas que eu já vivi, no meu casamento, que é uma das coisas mais bonitas que eu vivo, nada disso se assemelha com o que eu vivi naquele momento. Um êxtase tão profundo, uma sensação de alegria, de que tudo está certo, de que tudo é maravilhoso e que eu fazia parte de um negócio gigante. Foi tão forte que a hora que eu senti isso, eu acordei. E acordei com aquela sensação e comecei a chorar. Comecei a chorar de alegria,
de felicidade e pedindo que eu nunca mais esquecesse daquilo. Porque foi a sensação mais bonita e mais gostosa e mais tudo que eu já senti na minha vida. Não, mas tem a ver com orgasmo? Não, orgasmo é assim uma coisa ridícula perto daquilo. É uma sensação de plenitude, de imensidão, de profundidade, de todo. Não existe nada igual. E peço a Deus que todo mundo consiga saber do que eu estou falando. Você estava falando e eu pensando aqui, puxa vida, mas parece que a felicidade também tem a ver com a gente atingir um conhecimento que a gente não tinha antes. Eu pergunto, no momento em que você sente que você é tudo e você não tem dúvidas, na minha lógica cartesiana dessa dimensão, eu penso, mas eu não vou ficar enfadado? Não, Carlos, e é por isso que eu decidi contar isso para todo mundo e para você. Tem muito mais, Carlos, tem muito mais, e é maravilhoso. E não precisa morrer para encontrar isso. Eu não morri, eu estou aqui. E eu vivi isso. Então continue, por favor, a nos contar as suas experiências. Te contar uma outra experiência que eu sou muito cartesiana também, sabe, assim, de não acreditar, já passei por muitas religiões, já li muito, então eu desconfio de tudo, até de mim, desconfio de tudo. Quero comprovações, sabe, fatos, me mostre os fatos. Eu vou te mostrar uns fatos muito interessantes. Eu tive uma projeção astral, eu tinha uma tia que eu era apaixonada, eu não tive mãe desde os 12 anos, e essa minha tia sempre foi a minha mãe querida do meu coração, e ela faleceu há uns 4 anos, e depois de uns 4 meses que ela tinha falecido, foi rápido, muito rápido. Ela era uma pessoa muito evoluída, na minha opinião, fazia muita bondade, caridade, amava as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Isso para mim já é um sinal de evolução fantástico. E rapidamente eu me encontrei com ela nesse dia. E eu fui de novo, acordei, né? Projetei e acordei já no lugar em que eu estava. Era um lugar como se fosse um corredor, tinha um jardim muito lindo do lado de cá. Ela veio brilhando, como se fosse uma luz. Veio brilhando, mas eu sabia que era ela, porque eu percebia os traços dela. E o amor que ela passava para mim, eu sabia que ela era, eu reconheci a consciência dela. E ela chegou para mim sorrindo, muito feliz, com as mãos assim, e falou assim, olha, e eu olhei e tinham milhares de papeizinhos escrito, sempre, 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 sempre. Eu olhei aquilo, olhei para ela, queria até continuar conversando, mas não foi possível. O objetivo já tinha sido atingido e eu acordei. Acordei com a nítida impressão de tudo que aconteceu, lembrando de tudo em detalhes. E esperei dar a hora normal das pessoas normais acordarem. E quando foi umas 9 horas, liguei para os familiares dessa tia querida e perguntei para um deles, oi, tudo bem? Você perguntou alguma coisa para sua mãe e tal? Não perguntei nada. Então tá. Depois liguei para o marido dela. Oi, tio, tudo bem? Você perguntou alguma coisa para a tia? Ele já ficou assim, emotivo, e falou com a voz bem embargada, sim. Aí eu falei, não me diga o que é, tá? Não me diga o que é. Mas a resposta foi sempre, 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 sempre. Ele começou a chorar no telefone, Carlos. Ele não conseguia mais falar comigo. Eu esperei ele se acalmar. Aí ele disse para mim, você não sabe o que eu perguntei, você não sabe o que essa resposta significa para mim. Eu falei, me diga, tio, o que você perguntou para ela? Eu perguntei se a gente ainda se encontrava. E ela respondeu, sempre, 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 sempre. Essa experiência, Carlos, foi muito marcante para mim, porque sempre não é uma resposta para qualquer pergunta, tá? Sim, não, são respostas corriqueiras, sempre é diferente.
E ele fez uma pergunta objetiva e ela deu uma resposta objetiva. Então, por isso que eu digo para você que eu sei que é verdade. Eu não acho que, eu sei. E essa minha necessidade de comprovação, ela vem também. Várias vezes ela já veio. Vamos então para uma outra experiência. Vamos. Carlos, por que eu estou fazendo questão de contar essas experiências? Porque conforme você vai prestando atenção nas coisas, em você e em tudo que acontece ao seu redor, você consegue enxergar algumas coisas que a maioria deixa passar batido. Isso eu chamo de despertar. É como se você começasse a acordar para coisas que estão acontecendo ao seu redor e que você, no mínimo, tem que ver. Você tem que saber o que está acontecendo. A verdade. Você diz que você é um escravo da verdade. Eu também. Não deixem de assistir a terceira e última parte da entrevista da Paula, que será publicada amanhã, terça-feira, às 0h. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?